Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. Vou falar um pouco para vocês, começar a nossa primeira aula de Termodinâmica Metalúrgica 2, tá? E ela trata sobre o conteúdo maior, que é equilíbrio em sistemas de dois componentes, contendo duas fases condensadas e uma fase gasosa, tá? Olhando esse título, assim, parece que a gente está falando de uma coisa muito complicada ou muito fora do escopo metalúrgico, né? Mas não, a gente vai ver aqui uma reação, tá? Que vai ilustrar bem esse sistema e o que a gente vai estar estudando exatamente. Vamos pegar a reação aqui de dois cobres reagindo com um O2, tá? Para resultar em 2CuO, tá? Vocês conseguem enxergar aqui que isso aqui é uma reação onde o equilíbrio muito nos interessa, porque se a gente estiver falando de uma reação que aconteceu para o lado direito, a gente está falando de uma reação de oxidação, e aí talvez seria uma reação de corrosão. Se a gente vê essa reação com o equilíbrio pendendo para o lado esquerdo, a gente vai ver uma reação de redução. Tá? E isso pode retratar um reator tentando reduzir o metal, né? Então o equilíbrio disso aqui é fundamental que a gente entenda o que significa para que lado e quais as temperaturas, quais as variáveis que resultam no equilíbrio dessa reação. Tá? Para tentar retratar o equilíbrio da reação, a gente tem a equação do equilíbrio, né, em função do ΔG. Né? Então a gente tem aqui o equilíbrio é retratado por ΔG, 0 é igual a menos RT logaritmo natural de K. Tá? Então, é assim que a gente retrata o equilíbrio dessa reação. Né? E aí depois a gente vai ver que esse K aqui, ó, vamos tentar analisar um pouquinho esse K vai ser dado pelo quê? Então, K vai ser dado pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá? Então, sempre levando em consideração aqui o nosso multiplicador, tá? Então, a gente vai ter o quê? A concentração de CuO ao quadrado dividido pela concentração de Cu também ao quadrado vezes, como o O2, tá? Como esse cara aqui, a gente vai considerar esse cara aqui sólido, esse cara aqui gasoso e esse cara aqui sólido. Tá? O O2 sendo gasoso, a gente, em vez de considerar a concentração, a gente vai considerar a pressão de O2. O que acontece? Quando a gente tem, vamos fazer uma outra consideração ao nosso sistema para a gente conseguir analisar esse problema aqui. Quando a gente tem o CuO e o cobre puro, tá? A gente pode dizer que a concentração dele é igual a 1. Tá? Então, a concentração dele é igual a 1. E aí o nosso K vai ser reduzido como? Vai ser reduzido a 1 sobre P de O2. Tá? E aí a gente vai ter uma equação assim, ó, ΔG 0 é igual a menos RT ln de 1 sobre P de O2. E a gente, para subir esse P de O2, se vocês lembrarem lá de propriedades de logaritmo, a gente vai chamar, então assim, ó, ln de 1 sobre A é igual a menos ln é igual a menos ln de A. Tá? Então, transpassando isso para cá, a gente vai ter então que o ΔG 0 é igual a mais RT ln de P de O2. Tá? Então, essa aqui é a minha equação que vai retratar o nosso ΔG. E aí a gente sabe o seguinte, tem outra coisa que a gente sabe. O ΔG é só função da pressão de O2. Tá? Então, o ΔG aqui é só função da pressão de O2. Desculpa, é só função da temperatura. Tá?
Então, ΔG aqui é só função da temperatura. Especificamente para o cobre, tá? O ΔG, a equação de ΔG para o cobre é a seguinte. ΔG0 é igual a menos 81.000 menos 7,84 T log T mais 58,0 T. Tá? Esse ΔG é dado em caloria. Tá? E ele vale para temperatura, ele vale para temperaturas entre 298 e 1356 Kelvin, tá? Então, temperatura de 298 a 1356. Fora dessa banda de temperaturas, a gente não pode afirmar muita coisa mais sobre o ΔG em relação a essa equação, tá? Por que eu estou dando essa equação? Porque vocês vão usar no exercício de aula. Então, o que a gente tem que aprender dessa aula aqui? Que a gente vai estudar o equilíbrio dessa reação aqui, de reação de metal com óxido para oxidar e também para reduzir. Então, a gente está estudando aqui sistemas onde a gente pode ter uma corrosão e sistemas onde a gente pode ter a redução do metal, tá? De fundamental importância para a metalurgia. Tá? O equilíbrio desse sistema ele é dependente da temperatura, aliás, o ΔG desse sistema é dependente exclusivamente da temperatura, e esse conjunto de variáveis vai me dar uma pressão de oxigênio do equilíbrio. Então, significa que pressão de oxigênio maior que esse valor, a reação vai correr para um lado, pressão de oxigênio menor que esse valor, a reação vai ocorrer para o outro lado. Então, a gente pode ainda plotar um gráfico desse tipo aqui, ó. Um gráfico onde a gente vai ter assim, num eixo a gente vai ter o logaritmo da pressão de O2 e no outro eixo a gente vai ter 1 sobre a temperatura. Tá? E aí aqui, se a gente plotar, né, dessa equação aqui, ó, a gente vai usar o ΔG, vai usar a temperatura, né, vai atribuir temperaturas e pressões de oxigênio. Tá? E aí a gente vai encontrar, sempre a partir do ΔG, né, a gente vai encontrar aqui uma reta. Tá? E aí essa reta é a reta de equilíbrio, que vai nos dizer que para uma dada temperatura eu vou ter uma pressão de oxigênio. Tá? Lembrando que eu só tenho ΔG dependente, o que eu vou encontrar o ΔG a partir da temperatura. Então, a pressão de oxigênio era dependente da temperatura. Tá? Então, eu vou encontrar aqui, a partir de uma temperatura, uma pressão de oxigênio do equilíbrio. Então, se eu tiver pressões de oxigênio maiores, tá? Eu vou deslocar a reação, eu vou estar falando na situação vermelha, tá? Num sistema onde eu tenho CuO mais O2. Tá? Se eu estiver falando de pressões menores, tá? Pressões menores, eu vou estar falando da reação para o lado esquerdo, onde eu tenho Cu mais O2. Tá? E aqui, exatamente aqui, nessa situação aqui, eu vou ter Cu mais CuO mais O2. Tá bom? Então essa aqui é a minha curva, né? Uma reta de variação da pressão de oxigênio em função da temperatura, considerando esse argumento que eu já falei para vocês. Então, se a gente gerar aqui os dados a partir dessa equação aqui, gerar dados de ΔG, né, em função da temperatura, e plotar esses dados de ΔG juntamente com a temperatura, a gente vai encontrar a pressão de oxigênio resultante
e aí a gente vai chegar num gráfico desse tipo, e aí temperaturas mais altas, pressões de oxigênio mais altas vão levar a reação para esse sentido, pressões de oxigênio mais baixas vão reverter a reação para o outro sentido. Tá? Então, esse sistema, existem também outros sistemas que a gente pode estudar, tá? De menos interesse metalúrgico para a gente. Vamos pegar um sistema aqui, por exemplo, do MgO, tá? Mais CO2, tá? Gerando MgCO3. Tá? Para esse sistema aqui a gente tem a mesma situação, sólido e gás. E aí a gente vai ter um K, tá? Igual a 1 sobre P de CO2. Tá? E aí o mesmo raciocínio, só que aí o nosso ΔG vai ser igual a RT ln mais RT ln de P de CO2. Tá? Então, esse tipo de sistema, essa reação aqui seria uma reação de calcinação, ela também é utilizada na metalurgia dos não ferrosos, lá para obtenção, o magnésio normalmente ele é calcinado para produzir MgO, né? Então o sentido que a gente quer dessa reação é o sentido oposto, e aí a partir disso a gente usa o MgO lá para a produção de magnésio metálico, tá? Então aqui eu queria retratar para vocês mais ou menos a primeiro início de toda a disciplina, tá? Então mostrando aqui o que se trata esse equilíbrio de duas componentes. A gente evidentemente não vai ficar fazendo esses cálculos, mas mais para frente aqui vocês vão ver os diagramas de Ellington, que essas retas já estão traçadas e a gente vai começar a estudar como analisar os equilíbrios desses materiais, tá? Então, eu acho que era isso por hoje. Na próxima aula a gente vai seguir, tá? É importante que vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês me falem e que vocês façam um exercício, porque o exercício vai ajudar vocês a entender essa argumentação que eu fiz na aula de hoje, tá bom? Então, a aula de hoje era isso. Eu fico... na próxima aula a gente continua discutindo esse equilíbrio de sistemas de dois componentes contendo duas fases condensadas de uma gasosa, tá? A aula de hoje basicamente apresentou para vocês o assunto no qual a gente vai tratar as próximas aulas, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Tchau, tchau e até a próxima aula.